lá, que a bondade de Deus possa te alcançar e que você possa receber paz, alegria, saúde e que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Estamos falando de armas espirituais e autoridade espiritual. Já ensinamos que oração, jejum, meditação na palavra e fé são armas espirituais. E eu sei que muitos de nós precisamos usar da fé que Deus nos deu. Algumas pessoas ficam pensando assim, não, eu preciso de uma fé maior, eu preciso de uma fé maior. Eu queria dizer para você, às vezes o problema não é o tamanho da tua fé. Às vezes o problema é o que você faz com ela. O que você tem feito com a tua fé? Eu verdadeiramente acredito que Jesus nasceu de uma forma extraordinária, através de Maria, quando ela era virgem, o Espírito Santo foi, tocou, e ele cresceu, e ele viveu. Ele morreu por mim, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele derramou o Espírito Santo. Eu creio nessa obra poderosa de vida, morte e ressurreição de Jesus. E creio nisso não só como parte da minha religião e cultura, eu creio nisso como uma realidade para o meu dia a dia de vida. Isso influencia a minha saúde, isso influencia a minha família, isso influencia as minhas finanças. Eu creio. Por isso eu digo para você, não importa o tamanho da tua fé, a Bíblia diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para a montanha, sai daqui, e ela vai obedecer. Uau! Que fé é essa? É grande? Grão de mostarda é uma das menores sementes. Que eu e você possamos entender isso. Deus tem algo para as nossas vidas e fé não é algo carnal. Fé é uma arma espiritual que é poderosa em Deus. É algo sobrenatural. Olha o que diz 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse texto está dizendo que quem nasce em Deus, ou seja, uma nova criatura, alguém que não é mais guiado somente por intelecto e emoções, alguém que é guiado pela palavra de Deus, alguém que sabe que tem uma nova pátria, um novo espírito, uma nova vida, uma nova história. Esse é o que é nascido de Deus. E a Bíblia diz que esse vence o mundo. Qual é a vitória? A fé. Quem tem fé, vence. Querido, fé é um presente de Deus. Ele já te deu. Deixa eu ler. Eu preciso ler algo aqui. Fé é um grande presente de Deus para a humanidade. Fé é a mente do Espírito Santo revelada ao homem para que opere e tenha domínio sobre essa dimensão de tempo, espaço e matéria. Há algo muito importante a relembrar. Apesar de Jesus Cristo ter estabelecido um maravilhoso plano de salvação e redenção da humanidade pela vontade do Pai, ele verdadeiramente cumpriu isso, estabeleceu esse plano em perfeição. A salvação individual só é estabelecida por meio da fé. A fé é algo poderoso, é pela fé que eu saio das trevas para a luz. Pela fé eu recebo o perdão dos pecados. Presta atenção, Jesus fez tudo, Ele é o único digno de glória, Ele é o único digno de ser exaltado, mas a minha fé nele habilita aquilo que Ele fez. A minha fé nele habilita todas as promessas. Fé é a mente do Espírito, fé é a convicção, fé é a prova. E eu entendo, e onde eu quero chegar, que a fé é como uma chave. Fé é uma chave, é como aquela chave mestra, sabe? Aquela chave que abre todas as portas. Fé é como essa chave. Quando você tem fé, aqui no mundo, como o texto que nós lemos, nós vamos ter vitória. Nós precisamos de fé. Hebreus 10, 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse texto está dizendo que se eu quero viver a vontade de Deus, eu quero viver a soberania de Deus, eu vou viver por fé. A palavra hebraica para fé é a palavra emuná, e ela significa firmeza, segurança, fidelidade. Mas o importante disso, por que eu estou lendo essa palavra, é porque Deus, quando a gente lê essa palavra no original, a gente entende que Deus me projetou, te projetou, nos desenhou para viver por fé. O justo viverá por fé, pela fé. Você nasceu para viver por fé. Não pense que é difícil andar por fé. Faz parte da natureza de Deus em você. Você nasceu de novo nele, isso está de volta. Então, vamos lá, vamos aí ler um texto que para mim é tremendo. Olha o que diz Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém,
Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu quero dizer aleluia. Por que aleluia? Porque esse texto está afirmando que Deus já repartiu uma medida de fé. Esse texto está afirmando que você tem fé. Esse texto está afirmando que eu tenho fé. Deus já repartiu uma medida. A Bíblia está dizendo que Deus já nos deu essa medida. Por isso, vamos lá. Se eu quero viver milagre, não é o tamanho da fé que importa, mas o que eu faço com ela. Então, querido, todas as vezes que você for na tua igreja, todas as vezes que você for ouvir uma pregação, escute a palavra de Deus constantemente. Escute essa palavra constantemente, porque ao escutar a palavra constantemente, a tua fé vai aumentar. Esse é um primeiro ponto. Isso está em Romanos 10, 17. Segundo ponto que quero frisar aqui. A tua fé não pode estar desconectada das tuas atitudes. Olha o que está escrito em Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você não pode desconectar a tua fé das tuas obras. Eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que Ele é meu único Salvador e Senhor. Então, eu vou deixar de ser mentiroso, eu vou deixar de ser preguiçoso, eu vou deixar de ser invejoso. Porque se eu creio nele e ele diz que essas coisas são ruins, a prática da minha vida, para que a minha fé funcione, vai estar conectada com a prática da vida dele. Não sei se deu para entender. A fé sem obras é morta. Se você diz que crê em Deus, mas continua vivendo a mesma vida sem Deus, a tua fé é morta. Terceiro, Hebreus 3,12. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Terceiro ponto, a condição do teu coração. Como está o teu homem interior, ele confirma se a nossa fé é verdadeira ou mentirosa. Uma pessoa que tem um coração amargo, um coração depressivo, uma pessoa que tem sentimentos profundos de raiva, ira, vingança, ódio. Ei, essa palavra está dizendo que existe um coração que é perverso de incredulidade. Esse coração te afasta de Deus. E eu te afirmo, o teu coração tem que ser um coração quebrantado. Quarto ponto, a dúvida combate a fé. Quanto maior a fé, ou seja, quanto maior ela é, ou quanto eu mais uso a fé, menos espaço para dúvida na minha vida. Não dá lugar à dúvida. A Bíblia diz, em Mateus 14:31, imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Não deixa a dúvida entrar no teu coração. Tenha convicção. Tenha convicção, Deus é poderoso. Mas, quero ler esse texto, 1 João 5, de 2 a 4. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando o Senhor Jesus está apresentando, através dessa carta a João, ele está apresentando que a fé é uma arma espiritual, ou seja, ela não é carnal, ela é poderosa em Deus, ele está apresentando algo, que fé está relacionada à obediência. Se você quer viver algo extraordinário de Deus, guarda algo, fé é obedecer. O que está escrito você vai obedecer. Quando você tem fé, você vence no mundo. Como eu faço então, apóstolo, para viver fé? Oração. Busque intimidade com Deus. Ah, mas para ter intimidade eu preciso ter consagração. Jejum. Com jejum, você busca intimidade com Deus. Ah, mas eu estou me consagrando, mas eu não estou entendendo a linguagem de Deus. Medite na palavra, porque a meditação na palavra, ela revela quem é Deus. E aí, quando você está consagrando e meditando na palavra, a tua comunhão flui. E quando a tua comunhão flui, a tua fé aumente. Obedeça o que Deus te revela na palavra, a tua fé vai aumentar. Usa a tua fé, você vai vencer, você vai ver milagres. Eu quero te afirmar, você tem uma fé aí. Talvez ela esteja enterradinha, talvez ela esteja esquecida num cantinho. Usa a tua fé de volta. Ah, mas eu tentei, sabe? Eu saí do barco como Pedro e me afundei. Querido, não estou entendendo. Pedro afundou, mas Jesus tirou ele da água. Pedro morreu? Jesus largou ele? Jesus deu risada e falou, se vira? Não. Jesus o levantou imediatamente. Jesus tomou pela mão. Quando você se arrisca a sair do barco, você tem um companheirão. Você tem um Senhor poderoso para te ajudar.
Use a tua fé, flua na tua fé. É tempo de vitória, é tempo de conquista, que você possa viver conquistas mais conquistas. Eu te afirmo, a nossa vitória na terra está totalmente ligada com a ação em fé. Você recebe? Eu te abençoo com essa palavra. Vamos orar? Pai, que o teu amor que excede todo entendimento possa ser derramado nesse momento sobre nós. E que essa medida de fé que o Senhor já repartiu para a gente possa ser restaurada, possa ser ativada. Tira o medo de viver por fé. Tira o medo de viver as verdades da tua palavra. Ah, Deus, o mundo nos chama de radical, o mundo nos chama de fanático, o mundo nos chama de louco, o mundo nos chama de pessoas que fizeram lavagem cerebral. Ah, Deus, mas nós queremos sair dos barcos e queremos viver o sobrenatural do Senhor. Deus, vem e restaura a fé de cada um de nós, para que possamos viver nesse mundo em vitória. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. É muito bom estar com você. Eu queria poder estar perto de você e contar as coisas loucas que a gente tem vivido, porque Deus é poderoso e real. Vem estar com a gente, vem conhecer nosso ministério. E se você precisar entender algo que você não está entendendo o que eu falei aqui, mande um e-mail para a gente, vai passar aí o nosso e-mail, mande um e-mail para a gente e você pode ser abençoado, nós vamos responder. Ah não, mas eu queria falar com alguém, vai passar nosso telefone aí, liga para a gente, vai passar o telefone, você liga aqui na comunidade, vai ter alguém muito especial para te atender. E se eu puder te atender, vai ser uma grande alegria. Te abençoo, Vitória.